Graça e paz, igreja, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um EBD Online, mais um domingo que nos reunimos para aprender sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia. Antes da gente continuar nossa lição, estamos estudando o Evangelho segundo Mateus e na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 18. Tenho alguns recados para dar para os irmãos. O primeiro recado é que hoje à noite, à tarde, no nosso culto de louvor e adoração, que se inicia às 5 horas, nós vamos ter uma cantina, um lanche missionário. Estamos em campanha de missões estaduais. O tema da nossa campanha é Compaixão, Eu Tenho, e estamos levantando recursos para investir na obra missionária no nosso estado. Então, os irmãos participem, se envolvam. Nós também estamos com o carnê de parceiros missionários. Vocês podem procurar a irmã Kelly. Ela pode lhe entregar o carnê e o irmão pode ofertar na vida de missionários durante 2 meses. R$20 no primeiro mês, R$20 no segundo mês. Outro recado que eu gostaria de deixar para a igreja é sobre os nossos PGMs dos adolescentes, que acontecem todas as terças-feiras aqui na igreja, às 19 horas. Então, se você é adolescente, se você conhece o seu vizinho, o seu sobrinho, o seu filho é adolescente, incentive-o a participar conosco do PGM dos adolescentes. Também as crianças, os pais e as mães de crianças, as crianças de 6 a 10 anos, elas já retornaram para o culto noturno, para o culto vespertino, com a salinha. Então, você pode trazer a sua criança, que ela vai também ser muito bem acolhida pelas tias do departamento infantil. Amém? Então, aos poucos, as taxas de internamentos de Covid têm baixado no nosso estado, as medidas têm sido mais flexíveis e nossa igreja também está se adequando. Então, nós contamos com a participação e a colaboração dos irmãos nas nossas atividades. Amém? Vamos iniciar orando e peço para que vocês peguem a Bíblia de vocês, o caderninho para anotar. Em breve vamos estar estudando as possibilidades de voltar com a nossa EBD presencialmente. Mas enquanto seguimos online, você pode estar abrindo sua Bíblia, pegando suas anotações, colocando no comentário do YouTube, compartilhando o vídeo com alguém que você deseja compartilhar a palavra que você tem aprendido. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor, por mais uma semana que o Senhor tem nos dado, pela Tua graça, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus para que o Senhor ilumine nossas mentes, para que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, Senhor. Seja na nossa leitura devocional, seja nos nossos estudos bíblicos, Senhor, juntamente com os nossos irmãos na EBD, que o Senhor possa iluminar, Pai. Que o Senhor possa, o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que ouçamos e que aprendemos, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te oro. Amém. Irmãos, o capítulo 18 de Mateus, ele nos traz algumas lições importantes de como um discípulo de Cristo deve se portar. Nas outras lições, se você vem acompanhando, você vai perceber que nós estudamos sobre o que é ser um discípulo de Cristo. Se você não vem acompanhando, não se preocupe, está salvo no YouTube, você pode rever todas as lições do capítulo 1 até aqui, o capítulo 18. E nesse capítulo, que é o capítulo 18, ele nos traz lições como um discípulo de Cristo ele deve se portar. E ele vai revelar alguns aspectos de como devem ser as relações interpessoais entre nós cristãos. E iremos descobrir que os valores do reino, eles são valores diferentes dos valores que nós aprendemos no mundo afora. Isso, alguém pode dizer assim, mas isso a gente já sabe, né? Mas nós vamos destrinchá-los com calma, alguns desses valores. E durante esse capítulo, nós vamos poder pontuar algumas coisas. A primeira coisa é que nós vamos aprender, ou somos levados, a partir do texto, a honrar o outro servindo, a perdoar e
a descobrir a riqueza que é se doar, que é se doar e doar alguma coisa a alguém. Nós vamos começar com a leitura do capítulo 18, de 1 a 5. Os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês. A minha linguagem é NVI. Nós vamos ler agora, ok? Nós vamos destrinchar o capítulo em 3 tópicos. Embora que na própria Bíblia ele traz tópicos diferentes a depender da sua versão. O primeiro capítulo até o primeiro versículo até o versículo 5, ele vai tratar como tema o maior no reino dos céus. Ele vai até o verso 9, mas nós vamos ler por enquanto até o 5. Diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro a vocês que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior do reino dos céus. Nesse capítulo, a gente pode ver que Jesus ele está reunido com os seus discípulos e eles perguntam justamente quem era o maior. E aí chega uma criança e ele diz, né? É necessário que vocês sejam como crianças. Por que será que Jesus disse essas coisas? E aí, no versículo 4, nós vamos ver que já lá nesse capítulo ele traz a própria resposta. Ele diz assim, que portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E o que seria a qualidade de ser humilde, de ter humildade? Ter humildade, muitos de nós conhecemos o conceito de ser simples, né? Ter honra, mas humildade também significa você reconhecer a sua limitação. Quando nós lemos na palavra de Deus, né? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor. O que seria esse humilhar-se? Reconhecer a sua limitação diante do Senhor. E ele diz o seguinte, que quem se faz humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. E o que seria ser humilde? É quem tem consciência das suas limitações, quem tem simplicidade. Outra característica que a gente pode acrescentar à criança é que ela confia inteiramente no seu pai. Uma criança, ela confia que o seu pai, ela não pensa nisso, né? Ela não pensa, meu pai vai prover todas as coisas, mas naturalmente ela confia que o seu pai, ele vai prover, ele vai cuidar, ele tem o melhor para dar. E assim devemos ser nós também. Nós devemos ter a simplicidade de uma criança, que às vezes briga com um coleguinha, mas logo está lá brincando de novo e se reconcilia. A gente precisa ter a humildade nesse sentido de reconhecer as nossas limitações diante do Senhor. E nós precisamos também ter essa confiança no Pai amoroso que nós temos, como uma criança mesmo, que ela confia que o seu pai ele vai prover o melhor para ela. E quando a gente pensa em ser como criança, a gente pode pensar também como os discípulos eles estavam questionando, né, quem seria o maior ali. E tem uma outra passagem da Bíblia, lá em Lucas 22, versículo 26, que fala o seguinte: mas não sereis vós assim, antes o maior seja como o menor, e quem governa como que serve. Então, Jesus ele estava ensinando também acerca da humildade nessa passagem. Então, eles estavam se questionando quem seria o maior, mas Jesus estava ensinando que o maior, na verdade, ele deve ser o menor, ele vai ser o menor. Quem governa deve servir, deve se colocar numa posição de simplicidade. E muitas vezes, dentro das nossas igrejas, né, a gente se coloca nessa posição. Eu faço tal coisa na igreja, a gente quer ser reconhecido por isso. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes esse sentimento de querer ser reconhecido por alguma coisa que nós fazemos para Cristo pode gerar no nosso coração uma vanglória, um ídolo, né? Pode gerar no nosso coração a vaidade, o orgulho. Mas a própria Bíblia ela tem uma resposta também para isso. E lá em Filipenses, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 5, a partir do 5, diz assim:
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Então, vejam, a pergunta dos discípulos, né, quem seria o maior no reino dos céus? Jesus dá a resposta, como a criança, você deve ser humilde como a criança, mas aplicando para o nosso contexto, a gente consegue também ver vários intertextos, vários outros textos que tratam sobre essa questão do serviço, da humildade. O próprio Cristo, que era Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou e se humilhou. E nós temos que ter muito cuidado para que esse sentimento de serviço a Cristo não tire a humildade do nosso coração, não tire esse reconhecimento de que nós somos servos, que nós devemos nos humilhar diante de Deus. E como a própria Bíblia fala, né, lá em João, é necessário que ele cresça e que eu diminua, e que seja esse sentimento que invada o nosso coração e que seja essa nossa oração, quando nós estivermos servindo a Cristo, não com o olhar de se eu fizer isso, eu vou aparecer mais, ou eu vou ser o maior. Talvez não sei qual era o pensamento dos discípulos naquela hora ao perguntar isso para Cristo. Mas que nós, enquanto seres humanos, nós temos essa tendência de querer a glória. Então, que a glória seja somente de Cristo. Além disso, lá no versículo 3 do capítulo 18, ele fala uma outra coisa, né? Que é necessário que se convertam e se tornem como crianças. Então, a conversão ela vem antes desse tornar-se criança, né? É necessário nós nascermos de novo e nos tornarmos humildes como crianças. Então, o primeiro aspecto que a gente pode observar desse capítulo é justamente que nós precisamos ser como crianças. E aí os irmãos podem ler o texto e podem também vir a refletir o que seria para você se tornar como criança, além desses pontos que eu citei, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar outras coisas ao coração dos irmãos, vai revelar outras atitudes que podem também nos levar a ser como crianças biblicamente. Ainda falando sobre as crianças, é interessante pensar que Jesus ele usou a ilustração de uma criança, né? Ele citou lá o pequenino e usou a ilustração que nós deveríamos ser como crianças. E aí, se nós formos olhar lá em Mateus 19:14, tem uma outra passagem que ele utiliza as crianças, que é quando as crianças vão até ele para serem abençoadas, né? E os discípulos as repreendem e ele fala o seguinte: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então ele fala novamente isso. E como igreja, além da gente pensar que nós devemos nos tornar como crianças na questão da humildade, da rápida reconciliação, da confiança no Pai, é necessário também que, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, nós tenhamos um olhar especial para a evangelização das nossas crianças. Deve ser uma prioridade a evangelização de crianças no nosso lar e na nossa igreja. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos nessa manhã é: como igreja, Edilane, ou você pode colocar o seu nome agora, você pode pensar assim, como igreja, o que eu tenho feito pessoalmente para ajudar e investir no ministério infantil da minha igreja? Né? Tem várias crianças aqui na igreja, né? Alguns estão mais novinhos, alguns estão maiorzinhos, mas o que eu, pessoalmente, tenho feito? Ou será que eu tenho esperado somente a MCM, né? O Departamento de Mulheres? Será que eu tenho esperado somente o Ministério Infantil? O que eu posso fazer, pessoalmente, para investir e ajudar no Ministério Infantil da minha igreja? Então, naquela época, esse contexto das crianças, era comum as crianças serem repreendidas, não é tanto que no versículo, no capítulo 19, que eu li agora para os irmãos, os discípulos, elas foram para serem abençoadas e os discípulos as repreenderam.
Então, era comum essa rejeição, digamos assim, das crianças, né? Essa não valorização. A valorização da infância a gente vê do século XX para cá, né? Mas por isso que o Senhor ele cita, tanto nesse sentido de ser como uma criança, mas também nós podemos aplicar isso, pensando o que é que nós temos feito para alcançar as crianças. Muitas vezes a gente pensa assim, mas ela não entende. Mas a própria palavra de Deus fala, né, que ensine a criança no caminho que deve andar. Então, nós devemos também ter responsabilidade com as nossas crianças, com as crianças da nossa igreja. Continuando a leitura, nós paramos no versículo 5, diz assim: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E aí ele continua no versículo 6. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado, ou na ressurreição, algumas traduções, mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Aí alguns podem pensar, né? Meu Deus, o que será que a Bíblia quer dizer com isso? Será que é para a gente cortar nosso pé, arrancar nosso olho e jogar fora literalmente? Não, não é isso. É importante a gente perceber que nesse capítulo ele tem duas definições para crianças. A primeira definição, a criança mesmo, da infância, né? E a segunda definição, que nós vamos ver também na parábola da ovelha perdida, é a definição de um novo convertido, alguém novo na fé. Alguém que está chegando à família de fé. Algumas versões da Bíblia, elas colocam um subtítulo para essa parte da passagem, que é justamente sobre o tropeço. Ele fala sobre o tropeço. E aqui Jesus ele está nos instruindo justamente sobre a cobiça, sobre o orgulho que surge nos nossos corações. Mas quando ele fala sobre cortar uma parte, ele não está falando de forma literal, mas ele está falando, instruindo os discípulos a banir todas as coisas na vida deles que levem o outro a pecar. Então, se você faz alguma coisa que escandaliza o seu irmão, você não precisa daquilo, tire isso da sua vida. Então, ele estava mostrando regras do conviver, que muitas vezes poderia levar o novo convertido a pecar. E dessa forma, ele demonstra, instrui os discípulos, né, e demonstra a nós também, que somos discípulos de Cristo, o cuidado e o amor que nós devemos ter com o nosso próximo, a conduta que nós devemos ter diante do próximo. E aí nós já entramos no segundo tópico. O segundo tópico, o primeiro foi, nós devemos ser como crianças. E o segundo tópico, nós devemos amar o nosso próximo. Lá em Mateus 22, 39, fala o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo, né? Peguei só o recortezinho. E quando ele vai começar a falar, primeiro sobre as coisas que levam o outro a pecar, que nós devemos tirar da nossa vida, ele está mostrando claramente que nós devemos amar o nosso próximo. E aí nós vamos ver que na continuação do capítulo, o tema central vai ser sobre isso. E aí nós vamos fazer a leitura agora a partir do versículo 10 ao 14. O versículo 10 diz o seguinte: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que o anjo deles no céu está sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. O que vocês acham se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde?
Não deixará as 99 no monte e vai procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com a ovelha do que com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. E é interessante a gente ver que a mesma palavra pequeninos é usada para a questão da criança, quanto para essa nomenclatura que eu falei dos novos na fé. Quando Jesus fala que ele não quer que despreze nenhum desses pequeninos e não quer que nenhum desses pequeninos se perca, ele fala justamente dessas novas pessoas que estão chegando na fé e no contexto dos discípulos, que eles deveriam tirar as coisas da vida deles, que fazem essa nova pessoa, esse novo irmão, que é essa palavra, o sentimento é de irmão, pecar. E aí, quando a gente pensa na parábola da ovelha perdida, nós pensamos primeiramente no amor de Deus, né? Que deixa as 99 para ir buscar aquele que se perdeu. Mas, muito além também desse contexto, a gente pode pensar na parábola da ovelha perdida, do Senhor instruindo: vocês devem amar assim como eu amo. Porque ele fala no capítulo 14, né? O Pai, ele não quer que nenhum desses se percam. E no versículo 10 ele fala, né? Cuidado para que não desprezem um só desses pequeninos. Então, ele está dando instruções claras aos discípulos de como eles deveriam se portar. E isso demonstra o amor de Deus, o cuidado para com essas pessoas, para conosco, como também o fato dele ter instruído os seus discípulos e deixar essas instruções para nós nos dias de hoje também demonstra que ele quer que amemos também o nosso próximo. E, além da questão do amor, nós podemos também pensar na questão da compaixão, né? Compaixão é algo que você sente a dor do outro e age. Então, ele agiu para resgatar aquela ovelha perdida e colocá-la em segurança junto das 99. Então, quando nós olhamos para os versos 10, 11 e 14 dessa passagem de Mateus 18, a gente consegue ver de forma clara essas instruções que o Senhor deixa de como deve ser o agir de um discípulo de Cristo. E aí, continuando a instrução sobre o amor em nosso meio, na nossa comunidade, Jesus nos instrui a como tratar a ofensa de um irmão. Nos versículos de 15 a 20, ele ensina que a primeira coisa é que o processo de restauração, ele mostra o processo de restauração de um cristão que errou. E ele ensina que deve haver uma confrontação em amor, uma confrontação pessoal, né? E muitas vezes não é isso que acontece no nosso meio. Muitas vezes a gente deixa, vou deixar de lado, me magoou, não quero conversa. Mas ele instrui que deve haver uma confrontação de forma amorosa e pessoal. E nós vamos ler agora esses versos a partir do versículo 15 ao verso 20. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aí a gente pode pensar, olha, então, né, será que é para fazer dessa forma? Hoje em dia nós sabemos que não é dessa forma que acontece. Quando a gente consegue ler esses versos de 15 a 20, nós conseguimos olhar para um contexto que acontecia na época. Então, esse princípio de levar uma testemunha é um princípio encontrado lá em Deuteronômios
do verso capítulo 19, 15. E justamente o que seria esse princípio das testemunhas que a gente encontra lá, mas que não acontece hoje em dia, não é dessa forma que se age hoje em dia, porque isso é algo muito cultural. Eles afirmavam que alguém estava sendo ofendido, essas testemunhas afirmavam que alguém estava sendo ofendido e queriam uma reconciliação. Essas testemunhas, elas também serviam para qualquer tipo de acordo. Mas, se mesmo assim a paz não fosse possível, o irmão ofendido levaria isso até a Assembleia. Isso é o princípio da testemunha lá em Deuteronômio. A igreja então teria que fazer todo o possível para que o que pecou corrigisse o seu erro. Mas, no entanto, se ele errou e não quisesse se consertar, ele seria tirado da comunhão. E tal perda seria extremamente dolorosa. Esse texto, ele justamente não é dessa forma que acontece hoje em dia, mas está aqui para a gente entender o contexto de como os judeus, o povo de Deus, eles se comportavam. Outra coisa que a gente consegue também tirar desse texto é que o Senhor ele nos ensina a ter respeito diante do erro do outro. Muitas vezes somos tomados pela raiva, somos tomados pela dor de uma traição, pela dor de uma mentira. Mas, na própria palavra de Deus, ele fala que vá até o seu irmão em amor, pessoalmente. E, se ele não quiser conversar com você, leve alguém, tente de novo e de novo. Então, ele vai mostrando aqui as tentativas, sempre com o respeito que você deve tratar o seu irmão. E isso é uma forma também de orientar e dar sabedoria a gente para tratar aquele que errou, a fim de que ele seja restaurado. Nós vamos ler os versos agora do 21 ao 35, que fala o seguinte. Até então, nós estávamos vendo os discípulos questionando Jesus sobre quem era o maior e Jesus ensinando alguns valores que nós devemos nos tornar como crianças. Depois ele ensina sobre os pequeninos, a parábola da ovelha perdida, que nós devemos ter esse olhar de amor com o próximo, amor diante do erro do próximo, né? Ter compaixão. E aí ele vai falar aos discípulos uma segunda parábola, que justamente vai tratar sobre o perdão. E esse terceiro tópico, o primeiro foi sobre como nós necessitamos nos tornar como crianças. O segundo, como que nós devemos amar o nosso próximo. E o terceiro é sobre o perdão. E o perdão ele é uma consequência de todos os outros dois tópicos. A partir do momento que nós nos tornamos humildes como crianças, que nós nascemos de novo, nos tornamos como crianças, nós amamos o nosso próximo, amamos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. O perdão ele vai ser uma consequência no meio da igreja. E ele também é um mandamento deixado por Deus. Então, vamos ler lá, a partir do verso 21 ao 35. Então, Pedro se aproximou e perguntou. Então, vejam que aqui ele está no contexto, ele bota um então, porque foi depois que Jesus falou sobre como tratar a ofensa do seu irmão, né? E aí Pedro pergunta, então, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tenha piedade e paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha piedade comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles,
viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia com o seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a cada um de vocês que não perdoar de coração o seu irmão. Essa palavra é muito dura, né? A gente até fica assim, ai meu Deus. Mas a primeira coisa que a gente pode observar é que Pedro ele faz um questionamento, né? Pedro ele sempre é um indagador, né? Ele sempre tem muitos questionamentos. E ele fala assim: ah, Senhor, Jesus está mostrando todo aquele contexto dos novos na fé, está mostrando que como deve se portar com alguém que errou, que você não deve escandalizar o seu irmão. Aí ele fala assim: Senhor, então eu devo perdoar até 7 vezes? E provavelmente Pedro aqui se achou muito bonzinho, porque, segundo a tradição deles, o costume de perdoar eram até 3 vezes. Na 4ª vez, você não precisava mais perdoar. Então, ele estava sendo muito benevolente, né? Dizer até 7 vezes. E isso é um resultado claro dos ensinamentos, a pergunta dele, né? Um resultado claro do que Jesus vinha ensinando. Então, ele indagou lá e perguntou, mas ele estava sendo complacente. Quando Jesus fala assim, até 70 vezes 7, ele não faz aqui para a gente fazer uma conta, né? Vou marcar na minha agenda quanto dá 70 vezes 7, porque depois disso eu não vou te perdoar. Mas não era a quantidade de vezes que Jesus estava querendo mostrar aqui, mas o quanto a gente deve estar disposto a perdoar o outro. Então, se ele errou uma vez, ele errou 2, então a gente precisa ter compaixão, paciência. A gente precisa estar disposto a perdoar sempre que alguém erra. Quando a gente vai para a parábola do servo impiedoso, a gente vê que ele coloca aqui algumas medidas, né? Ele fala sobre os talentos, sobre 1000 talentos, sobre denários. E pelo grego, e por alguns comentários bíblicos, pesquisando, eu achei que a quantidade que esse servo devia ao seu senhor era cerca de 10.000 talentos. Esses 10.000 talentos era equivalente a 60 milhões de dias de trabalho. Uma quantia impossível de ser paga. Porque um dia de trabalho valia 1 denário. Só que 1 talento equivalia a 6.000 denários. Então, era uma conta impossível de se fechar. E, mesmo assim, o rei perdoou a dívida do seu servo, né? Mas não aconteceu o mesmo. Ele não foi compassivo com o seu conservo, né? Que devia uma quantidade até ainda menor. Se o nosso perdão ele seguir a mesma proporção da quantidade de vezes que nós somos perdoados por Deus e pelos outros, então a gente sempre vai estar disposto a perdoar. E essa parábola, ela vai ratificar, ela vai reafirmar o princípio de que nós devemos perdoar os outros, como nós vamos ver lá em Mateus 6,12, né? Quando a gente vai para a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Então, é preciso que nós perdoemos também, porque nós fomos perdoados. E algumas coisas que a gente pode pensar acerca do perdão é que nós devemos perdoar porque Deus ele nos perdoou, Ele nos perdoa de todo pecado. O perdão, ele liberta. Quem ama, perdoa. Então, primeiro, se nós temos a consciência de que Deus nos perdoa de todo pecado, por que a gente fica guardando rancor, a gente fica guardando amargura, fica criando, né, a raiz de amargura no nosso coração? Porque a gente não toma uma atitude de perdoar. A dor, nós somos seres humanos, é normal, né? Nós sentimos alegria, tristeza, nós vamos chorar quando o outro machuca a gente, é natural. Mas nós temos que decidir seguir em frente. E pedir a Deus também, porque é algo
que o Senhor ele vai nos curando, vai concedendo ao nosso coração. Então, a gente precisa tomar a decisão de perdoar e orar a Deus para que, de fato, seja um perdão genuíno. Então, se a gente tem essa consciência de que Deus nos perdoa, por que não perdoar o nosso irmão, o nosso próximo? Por que ficar nos prendendo às amarras da mágoa? E também, se a gente não perdoar, a gente vai contra o princípio lá que a gente viu, que nós devemos ser como crianças, nós devemos amar o nosso próximo. Então, o próprio Senhor, ele nos instrui, né? Ame ao seu próximo. E quando a gente não perdoa, a gente não está amando o nosso próximo. Lá em Efésios 4:32 diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, também o perdão, além dele ser uma consequência de quando nós nascemos de novo, de quando nós, enquanto cristãos, nos tornamos humildes como crianças, de amar o nosso próximo, ele também é um mandamento. Eu peguei uma citação de um evangelista que diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos. Precisamos reconhecer os nossos sentimentos de raiva. É preciso humildade para fazer isso. Mas se nós nos ajoelharmos e pedirmos ao Pai Celeste que nos conceda a disposição de perdoar, Ele nos ajudará. O Senhor exige no sentido de, Ele nos ordena, né, que perdoemos a todos, para o nosso próprio bem, pois o ódio retarda o crescimento espiritual. Somente quando nós nos livramos do ódio e da amargura, o Senhor consola o nosso coração. Então, nós precisamos realmente querer nos libertar das coisas que têm nos ofendido, nos prendido ao passado, muitas vezes, e seguir em frente com Cristo. O Senhor, Ele nos garante uma alegria, Ele quer que nós vivamos uma vida plena, uma vida abundante, mas é preciso permitir que o Senhor cure os nossos corações, é preciso tomar a atitude de perdoar, de obedecer. Quando a gente ama o nosso próximo, quando a gente perdoa, nós estamos sendo servos obedientes a Cristo. Então, só para a gente relembrar, retomar os nossos tópicos de hoje, né, de tantas coisas importantes que o capítulo 18 de Mateus nos ensina. O primeiro, que nós precisamos ser como crianças, reconhecer nossas limitações, confiar em Deus. O segundo, que nós devemos amar o nosso próximo, evitar ser pedra de tropeço, evitar escândalos para o nosso próximo, para aqueles que estão chegando, que merecem um cuidado ainda até maior, né? Aqueles que são novos na fé, muitas vezes a gente esquece de acolhê-los. E o terceiro, que o perdão, ele é um mandamento. Amém, meus irmãos? Que nós possamos nos mover de íntima compaixão, assim como o Senhor Jesus Cristo, tanto com os nossos irmãos, né? É uma nomenclatura tão forte, um irmão. Um irmão é algo, assim, um irmão é ter um amigo para o resto da vida, e o Senhor, Ele nos presenteia com uma família enorme de irmãos em Cristo. Então, a gente precisa aprender também a amar os nossos irmãos. E a gente precisa se mover de compaixão por aquele que erra, porque nós erramos, né? O nosso erro muitas vezes é diferente do erro do nosso irmão, mas às vezes a gente não enxerga. Então, nós precisamos ter compaixão com os que estão de fora, que não conhecem a Cristo, com os que estão dentro. E também é o tema da nossa campanha de missões estaduais, né? Compaixão eu tenho. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos olhar para dentro do nosso coração, refletir acerca do perdão, acerca do amor ao próximo e acerca do trabalho para Cristo, para que toda a glória, toda a honra seja dada somente a Ele. E que tudo que a gente venha a fazer, se a gente, tudo que a gente pensar em fazer, planejar, seja unicamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque por Ele nós nos movemos e existimos. Então, que essa seja sempre a nossa razão de viver. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós temos, Pai, livre acesso a Ti, Pai. Nós podemos confessar os nossos pecados, nós podemos, Senhor, ler a Tua palavra que foi deixada para nós aqui, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, para que essa palavra possa estar guardada no nosso coração, Pai. Para que o Teu Espírito Santo possa agir de maneira poderosa em nossos corações e nos tornar, Senhor, cada vez discípulos mais parecidos contigo, Pai. É isso que eu te oro, te peço em nome de Jesus, para que
o Senhor possa nos livrar de toda raiz de amargura, de toda falta de perdão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos conceda, Pai, a graça de trabalhar para Ti, mas para render glória unicamente para Ti, que o Senhor nos conceda a graça, Senhor, de nos tornarmos humildes como crianças, de amar o nosso próximo, Pai, um amor que vem de Ti, Pai, porque como a Tua palavra diz, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, e que esse seja o sentimento como o corpo de Cristo, Senhor, dessa igreja, Pai. É isso que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.